A audiência pública começou com uma reflexão sobre se colocar no lugar do outro de uma forma lúdica. De mãos dadas, os participantes entoaram em um coro os versos da música Vozes da Rua. Oi, leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua, e já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua. Antes do início da reunião, um café da manhã também foi servido para os que marcaram presença no debate. O encontro, promovido pelo Ministério Público nesta manhã de quinta-feira, no auditório da Faculdade Docton, teve como objetivo discutir a inclusão social das pessoas em situação de rua do município. A promotora de justiça, Osana Regina, destacou que a ideia, ao reunir representantes de diversos setores da sociedade, foi ampliar o debate. Porque a ideia do Ministério Público é exatamente essa, a gente se aproximar dessas pessoas, a gente dar voz, dar visibilidade a pessoas que normalmente não têm um lugar de fala, né? Mais fácil, mais acessível, e ampliar a discussão para toda a sociedade local, né, para que a gente faça depois encaminhamentos, destaques, com prazos, com compromissos para a formatação de um protocolo próprio aqui para Caratinga. Para a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município, Gisele Rismo, a audiência pública é um marco para o fortalecimento das políticas públicas para a inserção das pessoas em situação de rua na sociedade. Nós, enquanto política de assistência social, precisamos estar juntos com as demais políticas, principalmente política de saúde, política habitacional, educação, e nós estamos avançando em que sentido? A audiência ela vem fortalecer todo esse movimento, né, de fazer com que, de fato, o que é de direito da população em situação de rua, eles consigam acessar. Hoje nós temos em funcionamento um comitê intersetorial da população em situação de rua, onde nós temos representatividade, né, do terceiro setor, temos representatividade do setor público e principalmente representatividade da população em situação de rua. Se estamos pensando em políticas públicas, se estamos pensando em construir algo que seja de encontro a demandas, necessidades que a população em situação de rua hoje apresenta, ninguém melhor do que eles mesmos para virem falar. Então isso é muito importante até para legitimar essa ação. Então nós esperamos hoje, com essa audiência, sair daqui, né, com a proposta, né, pelo Ministério Público, com os encaminhamentos que são necessários. Segundo a assistente social, o CREAS, além do acompanhamento em grupos, também realiza o acompanhamento individualizado e familiar das pessoas em situação de rua. Então, como se dá esse processo? Nós atendemos este público tanto pela demanda espontânea, quando eles chegam até o CREAS, mas nós também temos no município o serviço de abordagem social, que nós fazemos um trabalho de busca ativa, nós vamos no território identificar este público, até mesmo para antecipar, né, a questão da própria demanda que eles apresentam. Então existe a necessidade de serem cadastrados, até mesmo que quando eles são cadastrados no equipamento, no CREAS, é uma forma deles de facilitar o processo, deles conseguirem acessar outras políticas públicas, porque um dos nossos trabalhos é a articulação das demais políticas. E também é muito importante ressaltar aqui o cadastro único, que é o cadastro único do governo federal, que é onde o governo, a nível federal, ele vai identificar este público em situação de rua. Segundo Gisele, há uma média de 27 pessoas em situação de rua cadastradas no município. Porém, nós também atendemos a população em situação de rua que está em processo migratório, que passam aqui em Caratinga e buscam lá no CREAS o serviço de passagem. Então, varia muito o número, mas nós atendemos uma média aí de 80 pessoas, 100, isso por mês. Então, fazendo aí né, se a gente for colocar a questão de dados, nós atendemos mais de 100 pessoas, o município atende mais de 100 pessoas por mês, é nessa média. E quando eles buscam o serviço, por mais que chegue a buscar só para a passagem, nesse caso específico, nós sempre temos o comprometimento, né, de fazer uma escuta e observar outras demandas que eles apresentam. Como, por exemplo, alguns há muito tempo não fazem contato com familiares,
Então nós temos essa abertura aí para que possamos fazer contato com os familiares, porque um dos trabalhos do CREAS é o fortalecimento dos vínculos familiares e como esses, eles têm esse rompimento com a família, o nosso é de resgatar esses vínculos com a família. E temos também vários encaminhamentos que são realizados. Para acesso à alimentação, banho, muitos chegam às vezes até passando mal, então nós precisamos fazer uma articulação com a saúde. Já chegamos a acompanhar algumas pessoas na UPA, por exemplo, pela situação que chegou aqui no município, dentro daquilo que nós temos como legislação e dentro do que no momento nós podemos ofertar, estamos buscando fazer com que o que é de direito chegue até a população em situação de rua. A população em situação de rua é um problema social e muitas vezes essas pessoas acabam se tornando invisíveis aos olhos da sociedade. A questão da população de rua é uma questão posta. Nós precisamos construir protocolos de relacionamento, normas de convivência. A gente precisa conhecer essas pessoas que muitas vezes estão morando ali ao nosso lado, por quais dificuldades que elas passam, quais os desafios, quais os sonhos dessas pessoas e que cada setor da sociedade, seja o setor público ou o setor privado, como que cada setor pode contribuir para melhorar esse diálogo e buscar soluções, mas não soluções impostas, mas sim soluções construídas em conjunto com eles. E o que nós precisamos na atualidade são são de políticas públicas comprometidas que possa possibilitar com que a pessoa em situação de rua ela tenha acesso ao emprego, antes do emprego, que ela se perceba como participante, como parte da sociedade. Muitas das vezes eles mesmos se sentem excluídos, porque a própria sociedade exclui, deixa à margem. Então é um trabalho mesmo bem desafiador, porque a primeira coisa é trabalhar essa questão deles se reconhecerem como sujeitos de direitos. Depois partir para a questão mesmo, muitos deles hoje, porque estão em situação de rua, quando vamos fazer uma escuta qualificada do histórico dessa pessoa, nós conseguimos observar que muitos deles lá na primeira infância, na adolescência, teve as suas fragilidades familiares. Então, não é a bebida ou a droga que leva para a situação de rua. São questões que estão bem antes disso, que vem fazendo com que essa pessoa fique fragilizada. Em dado momento na sua vida, as coisas vão acontecendo que é um resultado de todo um processo. Mas nós estamos aí, enquanto CREAS, o CREAS ele fica na Rua Princesa Isabel, número 180. Estamos aí para fazer o atendimento. Quem quiser também estar conhecendo. Trabalhamos com parcerias com o terceiro setor, estamos abertos. Hoje nós estamos falando do público adulto, a audiência é esse foco, mas nós temos também uma necessidade de articular, fazer esse mesmo movimento para as crianças que se encontram hoje em situação, na verdade, mais voltado para o trabalho infantil, que é um avanço também que nós precisamos ter.